Abre aí comigo a sua Bíblia. Todos os evangelhos falam de uma mulher que trouxe um vaso, aleluias, o vaso de alabastro. Glória a Deus, obrigada, Jesus. Lucas 7, a partir do versículo 36. Aleluias. Espírito Santo de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, versículo 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Aleluias. Glória a Deus. E diz só o 39 para a gente encerrar. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é o que, igreja? Tem pecadores aqui nessa noite? Tem pecadores aqui nessa noite? Para tocar no Senhor Jesus? Aleluias. Poder se sentar, igreja, em nome de Jesus. Palavra de intimidade. Essa é a verdade. Intimidade porque, aleluia, participar de uma reunião naquela época aonde só havia homens, uma sociedade totalmente machista, tradição, né? A tradição judaica. Mulher não tem vez, mulher era na cozinha, mulher cuidando de criança. A mulher não tinha um valor como nós temos hoje, totalmente diferente. E até hoje a gente vê algumas culturas ainda dessa mesma maneira. E você tem que respeitar, né? E você vê a mais radical de todas, a questão aí do Oriente Médio aí, aleluias, alguns países asiáticos, as mulheres usam a burca, né? Aquelas vestes que cobrem ela totalmente. Algumas ainda só colocam somente o véu, em reverência, né, na cabeça. Não pode andar na rua, qualquer lugar, sem o véu. E já tem os outros, já são extremos, que já usa totalmente a burca, né? Só fica essa parte para fora, só os olhos que ela fica para fora. E essas mulheres não podem fazer nada na sociedade, assim como os homens fazem também. Então assim, essa cultura ainda predomina muito ainda no Oriente Médio. Então o que há mais de 2000 anos atrás, o relato do Senhor Jesus, a ousadia dessa mulher. Lucas não foi discípulo de Jesus. Quem foi Lucas, igreja? Lucas andou com o apóstolo Paulo. Doutor Lucas, o médico, Doutor Lucas escreveu o livro Atos dos Apóstolos. O médico grego, né? Conheceu Paulo, Saulo de Tarso, né? Por um momento ali, talvez Paulo nas suas... Eu estou conjecturando aqui, né? Não estou afirmando isso que está na Bíblia, mas posso fazer esse momento porque devido à vida que Paulo levava de missões, uma vida castigada, uma vida difícil, por alguns momentos Paulo se encontra enfermo, né? Talvez numa dessas aí Lucas é o médico que vai ali, né, cuidar de Paulo no momento, e tem um encontro e ali recebe Jesus, aceita Jesus. O médico grego com toda a sua cultura helenística grega, e se curva aos pés do Senhor Jesus. Mateus, Marcos, estou dando uma aula de teologia para vocês aqui hoje. Mateus, Marcos, João,
foram discípulos de Jesus. Lucas não. Os 3 evangelhos de Mateus, de Marcos e João são evangelhos sinóticos, que são chamados os evangelhos que tudo que está no evangelho está no outro. Todos relatam as mesmas mensagens. Aleluia, né? Agora Lucas não. Lucas, ele foi testemunha ocular. Lucas, ele pegou relatos, testemunhos e escreveu o evangelho. Eu particularmente, eu gosto muito do evangelho de Lucas, porque traz detalhes que os outros evangelhos não trazem. Eu marquei aqui para vocês só terem uma ideia. A situação, Lucas vai chamar essa mulher de a pecadora. Ele deixa bem claro isso. Na verdade, nós lemos aqui, ó, no 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora. O fariseu, o anfitrião da casa, que estava recebendo Jesus, seus convidados, deixa bem claro: se este fosse profeta, saberia que quem está lhe tocando é o quê? Uma pecadora. Aleluias. Alguns vão dizer que essa mulher era prostituta. Alguns historiadores. Era muito comum prostitutas naquela época. A gente está dentro de um cenário Império Romano dominando. Foram um dos impérios mais promíscuo, um dos impérios que teve mais como é que a gente pode dizer, queridos? A questão de pecados já começava com a sua própria cultura entre eles, do povo romano. A mulher que não gerava filhos, homens, Neide, na época, isso é a cultura romana, não dos judeus, que eu estou falando. Preste atenção, para você não sair falando, a pastora falou. Não, a cultura romana. As mulheres que não geravam filhos era deixado de lado. E consequentemente, essas mulheres, o espírito do homossexualismo operava tremendamente nessa época. Os seus Césares da época, Calígulas, né? Todas aquelas lideranças, a maioria tinham relações homossexuais. A mulher que não gerava filhos era deixada de lado. Haviam saunas que eles usavam ali, saunas de banho, tudo era encontro de homossexualismo. A maioria dos imperadores romanos, gente, Alexandre o Grande, o maior conquistador da história, ele era homossexual. Aleluias. Então assim, a prática do homossexualismo já operava desde a criação do mundo, a gente sabe disso. Então era comum, era um império que dominava, era muito o deus Baco do vinho, as orgias, prostituições, era comum nessa época, tá? Então a prostituição era muito comum nos becos de Jerusalém nessa época. E só estou trazendo um pouco do contexto para a gente entender essa questão, porque alguns historiadores vão dizer que era prostituta. Por que o evangelista aqui vai dizer com propriedade? Era uma pecadora. Para a mulher ser taxada de pecadora, Neide, aleluias, alguma característica, algum adjetivo, algum testemunho ela dava, não é verdade? E alguns vai dizer, João, eu vou abrir rapidinho para você, está aberto aqui na minha Bíblia, João capítulo 11, lembra de João, aleluias, quando Jesus está na casa de João, na casa de Betânia, de Marta e Maria, também vai falar dessa passagem também. Olha aqui, João 11 diz assim, ó: Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria, de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, olha o que João diz aqui. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então aqui João diz Maria, Lucas diz a pecadora, né? Mateus e Marcos têm o mesmo relato, só que vai dizer uma mulher. Eu vou abrir rapidinho aqui, Marcos 14,
eu já vou entrar rapidinho na palavra, só estou dando um pouquinho de introdução. Marcos 14, que foi, todos os evangelhos falaram dessa atitude. Se é a mesma Maria, nós não sabemos se é a mesma mulher. Aleluias. Marcos 14, verso 3. Olha aqui, Betânia, onde morava Lázaro, Maria e Marta, a família que Jesus amava. E diz aqui, Marcos 14, 3. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, né, ou puro nardo, com um unguento de nardo puro, de muito preço. Era muito caro esse unguento. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, olha a resposta do mestre: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me entendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, olha aí, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado por sua memória. E eu deixo vocês aí, né, com a interrogação. O pastor já está aqui. Não é a mesma Maria, é outra, não importa, né? Mas eu quero ficar com essa mulher aqui de Lucas, aleluias, que nós lemos aqui, Lucas capítulo 7. Glória a Deus. Queridos, o que fez, o que gera uma pessoa, pegar o que ela tem de mais valioso e quebrar, né? Eu li todos os relatos dos evangelhos para vocês entenderem. Se é a mesma pessoa, não interessa. O importante, Jesus disse que ela seria lembrada, né? Onde se contasse os evangelhos, seria trazido à memória o ato dessa mulher. Um ato de adoração extrema. Porque o que eu entendo, aonde Jesus está, hoje eu trago Jesus em forma do quê? A presença de Deus. A presença de Deus, ela vai me constranger, querido, a adorar. Por mais que eu esteja num ambiente que eu vejo carnalidades, que eu vejo mentiras, que eu vejo adultério, porque tudo isso tem dentro das igrejas. Aleluia. A igreja não é perfeita. A igreja, essa igreja, todas as igrejas que estão na terra, de portas abertas ainda, não é a igreja perfeita. A igreja é composta por nós, seres humanos pecadores. E aonde há pecadores, há mentira, há adultério, há engano, há roubo, há tudo que não presta. Aleluias. Igreja é isso, querido. A partir do momento, eu vou sair dessa igreja porque ela não é boa, vai bater na outra porta e vai ser a mesma coisa. Cada igreja tem o seu peso e medida. Agora cabe a mim e a você querer ser a diferença. Cabe a mim e a você trazer o puro nardo, de como a abre sua e decanta. Hoje nós somos o vaso. Aleluia. A irmã estava louvando aqui para recomeçar. Quando eu estava aqui adorando ao Senhor, eu não sou cantora, não tenho voz de cantora, eu adoro a Deus. Aleluia. Não é assim, quando eu estava na escuridão da noite, embriagada, numa vida de prostituição, perdida neste mundo, eu chorava, embriagada, e falava: Deus, eu quero mudar a minha vida. Aonde ninguém mais acreditava em mim, minha mãe, minha família, aonde ninguém dava nada para mim, aleluia, mas eu senti o amor de Deus me envolvendo sempre, como a nebre sua e decanta.
E quando eu estou aqui na frente, eu estou adorando a Deus, sim, porque eu sei o que é esse amor, aleluias. Eu sei o que é ser um vaso quebrado, aleluias. Preciso ainda muito, queridos, me purificar, porque nós estamos nessa terra em processo de libertação, de purificação. Não adianta eu entrar numa igreja, aceitar Jesus, confessar Ele, vou me batizar, descer as águas. Parei. Eu recebi o Espírito Santo. A partir do momento, isso é bíblico, é espiritual. A partir do momento que você desce as águas, você já é selado com o Espírito Santo de Deus. Se você vai receber dom, é outra história, querido. E as pessoas fazem confusão com o dom e o fruto. Pessoas estão profetizando, mas estão em adultério. Pessoas estão profetizando, mas estão em pecado. Estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Agora o fruto não. Aleluia. Quem está na videira dá fruto da videira. João 15. Aleluias. Aleluia. Eu posso ter o dom e me beneficiar com esse dom. Eu posso me enriquecer usando o dom de Deus, se eu quiser, como muitos estão fazendo aí. Mas o fruto é outra história. E o que vai pesar no grande dia diante do nosso Deus vai ser isso: as nossas obras, com que nós iremos apresentar as nossas mãos, as nossas obras. Eu acho lindo o apóstolo Paulo. Eu li esses dias na carta de Coríntios, que ele vai dizer que nós temos como é que é, José? Ele fala que nós temos um valor, nós temos algo maravilhoso que Deus encontra dentro de nós, porque nós somos vaso de barro. Aleluia. Aonde o Senhor vai aperfeiçoando essa obra na minha vida e na tua vida, querido. Aleluias. Porque e temos este poder, e temos essa riqueza, mais ou menos isso. Sabe qual que é que eu estou falando? Que nós somos vasos, né? Nas mãos do Senhor. Aleluia. E muitas vezes a gente vem para a igreja de uma maneira, aí muitas vezes, da maneira que você entra, você sai. E muitas vezes sai até pior. Aí fala assim: aquela pastora, não gostei do culto, a irmã falou aquilo, o irmão falou aquilo. A partir de hoje, lembre-se, a oferta é você. A oferta não é a pastora, a oferta não é o pastor, a oferta é você. Você veio aqui para adorar a Deus, ou você veio adorar homens? Eu desço dessa escada, eu adoro a Deus. Aonde eu entro e coloco o meu pé, como eu falei, qualquer ambiente, eu adoro a Deus. A gente vai amadurecendo, porque chegava um tempo que eu falava assim: não vou mais naquela igreja, eu não vou mais naquele lugar, eu não vou fazer mais aquela visita, ali é só carnalidade, ali é só carne. Qual é a diferença minha para aqueles que estão na carne? Parou para pensar? Porque é muito fácil, apontar. Tira o cisco. Só que Jesus fala pior ainda. Tu está tirando o cisco e a trave do teu olho. A trave é maior do que o cisco. Então eu vi uma coisa que me chamou a atenção, é verdade. É mais fácil eu cuidar do meu pecado, que eu sei o que é e eu me conheço, do que ficar apontando os pecados dos outros. É mais fácil. Qual é o teu pecado? Você sabe qual é. Eu sei qual é o meu. Não é verdade? Então, querido, mas a sociedade é essa. Há 2000 anos atrás, além do ato dela, o que chamou a atenção foi o que? Justamente que o apontamento é uma pecadora. Jesus não estava olhando uma pecadora. Jesus estava vendo ali uma adoração. Aleluias. Aleluia. Não adianta, querido. O fariseu, líder religioso, estava lá no templo, cheio de pompa, todo vestido a caráter, né? Eu dou o dízimo, eu faço a obra, eu. Aí o publicano está lá fora, não se achando digno de entrar no templo, se achando pecador. E ele vai fazer a oração dessa maneira: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador.
Eu não sou digno de estar na tua casa. Mas o fariseu, o líder religioso, está lá cheio de pompa. Eu faço a obra, eu dou o dízimo. Aí Jesus diz para os discípulos, fazendo essa ilustração: qual foi a oferta que subiu? Qual foi a oração que subiu? De como a nébria sua e decanta. Não adianta bater no peito. Ai, porque eu sou muito usada. Eu sou muito usado. Nós não somos nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Como a nébria sua e decanta. Aleluias. E Jesus reconhece a mesma situação daquela mulher. Aleluias. A mulher está, aleluias, com fluxo de sangue. Quanto tempo? Quanto tempo a mulher tem um fluxo de sangue? 12 anos. E a mulher está lá. A multidão cercando Jesus. Jesus faz o milagre, está a caminho da casa de Jairo. E ali a multidão, aquele alvoroço em cima de Jesus. A mulher está se rastejando. Toca na orla só de Jesus. E Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. De como a nébria sua e decanta. A gente tem que vir para a igreja com essa mentalidade. Tocar em Jesus. Oh, e como a nébria sua e decanta. Aleluia. Quando eu saio da minha casa para adorar a Deus, alguma coisa vai acontecer. Eu não vou dormir no culto. Eu não vou ficar vendo mosca. Aleluia. Eu vou estar atento para ver o sobrenatural, o mover de Deus. Como a nébria sua e decanta. Os discípulos vai falar para Jesus: mestre, a multidão está te oprimindo. Ou seja, está todo mundo te apertando, Jesus. É engraçado, alguém me tocou. Está todo mundo tocando nele. Aí vem a frase: mas de mim saiu virtude. Quantos estão na casa de Deus e não tocam em Jesus? Porque quando sai virtude do mestre, alguma coisa muda. A mulher foi curada instantaneamente daquela hemorragia. Aleluia. Quando eu toco em Jesus, quando eu toco na presença, eu tenho que ser constrangida a mudar pensamento, a mudar caráter, a mudar atitude, a mudar minhas palavras. Aleluias. A falta de temor é tão absurdo o que nós estamos vendo dentro da igreja, o que a gente vê. É coisa absurda. Aquilo que o pastor falou: o meu braço direito é convertido, mas o esquerdo não. E é dessa maneira. Pisa no calo do irmão. Fala uma palavra que não gosta. É perigoso, já está lá. As pessoas, a maioria vem tudo armado para a igreja. Mas não é essa arma não, não é essa espada. Aleluias. É aqui, está armado, coração duro, está com a ponta da língua afiada, esperando, sabe assim, um deslize, uma afronta, para poder te afrontar, para poder te atacar. Aleluia. Quando Jesus está a caminho da cruz para morrer, os guardas romanos chegam, todos com espada. Vamos, tem que pegar esse, mas tinha que levar ele vivo lá, para ser preso no madeiro, na cruz. Maldito, quem era colocado na cruz era maldito, era maldição. E ele não tinha maldição, não tinha culpa nenhuma por mim e por você. É isso que eu falo, a maioria não entende a mensagem da cruz. Aí Pedrão ainda não estava convertido ainda direito, como muitos crentes ainda não estão. Pega a espada do soldado Malco e fere o soldado, corta a orelha do soldado. Jesus vai lá com todo o amor, aleluias, coloca a orelha do soldado de volta e diz: Pedro, aleluias, não é essa espada, Pedro, não é essa espada, é essa aqui, como a nébria sua e decanta, que eu quero trazer nessa noite para a minha vida e para a tua vida. Aleluias. Essa mulher, ela deu tudo que ela tinha, porque o puro nardo, eu tinha marcado aqui, era avaliado mais ou menos, custava na época, já faz tempo que eu anotei isso, 300 denários. Um dia de trabalho era 1 denário, tá? Aí eu coloquei, fiz uma conta aqui meia doida. Se fosse hoje
a 50 reais um denário. Custaria uns 15 mil reais. Né? Aí você pega cadê aqui? Um óleo. Aí você pega um vidrinho desse, um exemplo. 15 mil reais. Que você trabalhou, ralou, suou para ter, porque era raríssimo. Né? Mesmo que fosse de prostituição. Porque quando a prostituta, o homossexual, o traficante, quando eles se prostram diante de Jesus, acabou. E é isso que importa. Não importa se foi conquistado na prostituição, se era isso mesmo aquela mulher, como os muitos afirmam, porque taxou muito bem, uma mulher pecadora. E ela simplesmente quebra. Ou seja, o que ela tinha de mais precioso, ela quebrou. E passa aos pés de Jesus. A outra, a situação, está passando nos cabelos. Essa de Lucas está por detrás, chorando, com seus cabelos passando os pés de Jesus. Ah, como eu queria estar no lugar dessa mulher. Podia ser taxada a maior pecadora de Jerusalém. Só de estar ali, ungindo os pés do mestre. Aleluia. E quantos hoje não consegue dar nem 10% do dia para Deus? Eu dou o resto. Ai, pastora, mas eu trabalho. É tão cansativo o meu trabalho. Eu trabalho em pé, né? Corro para cá, corro para lá. Aleluia. Deus sabe do teu trabalho, porque foi Ele que te deu. Trabalho é dom de Deus, querido. É bíblico isso. E aquilo que Deus dá é abençoado, não é? Então assim, eu sei que há situações. Ontem teve um culto abençoado no Pastor Ed. E no começo da semana eu falei para a Bispa Vanderlei, eu vou lá, que ela tinha uma doação de alimento para nos dar, para a igreja. Falei, vou dar um abraço na senhora, estou com saudade. Não consegui ir. 3 dias direto sem parar. Estava cansada. Então o corpo não vai, tem hora que não vai. A gente entende isso. Uma vez ou outra. Agora direto, né? A tua adoração tá dando o resto. Tô cansado. Deus não trabalha com o resto. É primícia. Acorda, querido. A primeira atitude quando você acordar, faz uma oração de agradecimento. Ah, eu não tenho tempo, tenho que sair correndo. Bota o celular, despertador 10 minutos, 15 minutos antes. Se discipline a ser grato, a buscar a Deus. Tantas coisas mudam quando a gente volta a adorar a Deus de verdade. Quando você abre teu coração e diz, Deus, eu não estou aguentando mais. Senhor, eu estou cansada. Senhor, está doendo. Senhor, aleluia. Ele muda a situação, como a Nebra Suide canta. Eu estava esses dias num abatimento, uma tristeza tão grande. Comecei a falar com meu marido, ele falou assim, as promessas, Vera. Porque a gente chega no nosso limite. São 15 anos, não são 15 meses, 15 dias. Aí uma pessoa me liga, conta um sonho. E eu falei, vamos orar. E comecei a orar por ela ali, Deus usando tal. E ali ficamos naquela atmosfera ali. E meu coração sangrando, triste, amargurado, uma amargura, uma tristeza que vem, uma coisa assim que parece que vai te derrubar. E ali Deus toma aquela serva e começa a falar. Começa a falar. Aí sabe o que é você sentir o refrigério de Deus? Você sente Deus entrando lá dentro do teu coração. Parece que Ele está assim, ó, fazendo uma massagem cardíaca. Respira, filha, respira.
Eu nunca te desamparei e não vou te desamparar. De como a nébia sua e decanta. Eu sou teu Deus. Como a nébia sua e decanta. Porque estás preocupada. Aleluia. E eu estou ouvindo isso direto. Calma. 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 Sei que o vento está batendo. O barco está balançando. Os discípulos estão saindo do barco. Estão abandonando o barco, não é assim? Aleluia. Mas Jesus está no barco. Jesus está no barco. E que coisa melhor que isso? Eu só quero trazer para a tua meditação nessa noite. Quando entrar por essa porta, lembre-se dessa mulher. Lembre-se de ser essa mulher, de trazer o teu vaso de alabastro. Ah, pastora, mas eu não tenho. Então, aquela viúva também não tinha nada. A viúva lá do dia da oferta. A Bíblia é muito clara. Todos estavam dando do que? Do que estava sobrando? Do que sobrava? Hã? Que sobejava. É isso? Aí a viúva, ela vai lá, ela dá as moedinhas, tudo que ela tinha. Falar isso para a igreja hoje, para ter um ato de fé? Não. Tem que começar aqui comigo primeiro. Poderia fazer isso? Se Deus mandasse, sim. Quero ver aqui levantar uma oferta na direção de Deus, não da Vera, porque muitos fazem isso na hora da oferta, né? Vamos fazer um voto. Não, não é assim não. Mas se fosse para Deus testar a minha fé e a tua fé, não é verdade? Vamos levantar uma oferta aqui. Quem tem 100 reais traz no altar. Eu estou dando um exemplo só. Pela fé você vai trazer esse dinheiro. Você diz, não, mas eu só tenho esse, vou pagar a minha conta. Eu tenho conta para pagar, eu tenho tal. Sabe assim, de usar a fé. Porque a igreja não faz mais isso. Não. A igreja vem assim, vem com 2 reais no bolso. Já vem preparado a oferta. E muitas vezes amassada. É assim. É isso, querida, é realidade. É realidade. Eu tenho experiência. Eu tenho experiência com Deus. Eu falo de mim. Eu lembro que quando a Natália me pediu dinheiro para ir na... Ela estudava ainda no Mocan aqui, né, no ginásio. Sempre levava R$1. Na época era R$1. Da cantina. Eu tinha 10 reais naquele tempo. Era muito dinheiro. É como se fosse, 50 reais hoje, José? Não, sei, né? Pelo tempo, né? Dos anos. Eu falava, não vou dar esse dinheiro para ela. E ela ficou insistindo, mãe, eu trago o troco. E fiquei com o coração apertado, achando que ela não ia trazer o dinheiro, podia perder. E ela perdeu o dinheiro, né? Então assim, eu falei, não, Senhor, não é isso. Eu falei, acho que eu não dei na igreja a oferta e dei para ela. Eu dei R$1 da igreja. Falei, não, da próxima vez eu vou obedecer a Deus. Eu vou dar na igreja o que Deus direcionar. Quantas pessoas hoje não fazem isso mais? Por que muitas igrejas estão passando perrengue, está passando aperto financeiro, né? Por que outros ficam aí 1 hora de oferta, ministrando oferta, 1 hora, para o povo abrir a mão? Porque está dessa maneira. Mas não adianta eu dar também uma oferta milionária, se o meu coração não está quebrantado e sincero na presença de Deus. Não adianta. Essa mulher, ela pegou o que ela tinha de mais precioso. Custava 300 denários. Ela quebrou e derramou nos pés do Senhor Jesus. Ou seja, ela deu tudo que ela tinha. Quando a gente vai ver o início da igreja, a igreja primitiva, quantas igrejas grandes poderiam estar abençoando as igrejas pequenas? Essa deveria ser a ordem. Mas não existe. É o contrário, as igrejas pequenas mantêm as grandes. Por aí. Eu digo porque eu sei o que eu estou falando. Mas lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando eles começaram a dividir os bens, não havia pessoas passando necessidade no meio deles. Cada um trazia suas ofertas e dividia aos pés dos apóstolos. Hoje, para a gente encher a caixa do quilo, não enche mais. Pedindo para a igreja. E é uma coisa que eu aprendi, e isso ficou marcado. Culto de Santa Ceia é o culto da primícia. Eu tenho que trazer o meu quilo. Aí eu lembro daquela mulher. A mulher que trouxe, olha só a oferta.
A mulher pegou um pacotinho de fubá, que é o que o povo mais dá, né, de doação. Fubá, macarrão. Aí o pacote de fubá aberto, meio pacote amarrado. Isso é doação? Você está dando o que está sobrando, o resto? E ela trouxe por quilo da igreja. Passou um vento na casa dela, passou necessidade, passou marido desempregado, ela com conta atrasada. A igreja montou uma baita de uma cesta básica. Eu conheci essa mulher. Montaram uma baita de uma cesta básica e levou para ela. E ela foi dar o testemunho. O que estava lá no meio da bênção que Deus preparou para ela? Voltou para ela. Volta, querido. Volta, não adianta. A Paulo disse: quem semeia pouco, colhe pouco. Eu estou trazendo essa questão porque Deus me incomoda. Ah, pastor, mas você está falando de adoração, você está falando de intimidade. A vida minha é por completo. Se eu adoro a Deus aqui, ó, de boca, de coração, eu tenho que adorar a Deus materialmente também. Se todos dessem um pouco, toda vez eu posto, a gente tem lá no Instagram, Renovo em Ação, a nossa página do trabalho social. Tudo que eu posto, é uma cesta básica, eu falo, se cada um desse uma cesta básica, haveria gente passando fome? Não haveria. Quando a gente pede ajuda, se as igrejas se juntassem, haveria necessidade? Não haveria, queridos. Mas infelizmente, nem todos, como diz a Bíblia, nem todos de Israel são israelitas. Tá? Então nessa noite eu quero deixar essa palavra, aleluia, para a sua meditação. Dê o seu melhor. Pastora, eu não tenho emprego, né? Sabe que isso que eu falo, a questão da fé. Quando eu falo aqui, você que não tem oferta, profetiza que no próximo culto você vai ter uma oferta para trazer para Deus. É ato de fé. É ato de fé. Se eu entrar no meu quarto e orar a Deus, eu não tenho. Pai, eu quero. De coração, Deus não vai preparar? Vai preparar. Deus envia, Deus traz, Deus manda abrir porta onde não tem parede. Deus manda levantar uma empresa para te colocar lá dentro se for necessário. Como a abre a sua e decanta. Esse Deus grande que nós servimos. Mas o pensamento está aqui, ó. A mão mirrada, coração duro. Como é que vai ser abençoado? Como é que Deus pode abrir portas grandes se eu não consigo abrir nem a porta pequena ainda? Aquilo que Ele disse: se você não for fiel no pouco, como é que vai colocar você no muito? Se no pouco hoje você não está conseguindo ofertar, um exemplo, você ganha R$1.000. Aí qual é seu dízimo? 100. Consegue ser fiel com R$100? Consegue ser um dizimista fiel? Eu estou falando com o Espírito Santo, está ministrando no meu coração. Eu não anotei nada disso. Aí você é bem sucedido, eu profetizo, Neide. Aí você vai ter um salário de R$5.000, Neide, né? Vai dar um dízimo, Neide, de R$500. Deus sabe cada coração aonde pode colocar. E tem aqueles que, infelizmente, Deus não pode dar muito, porque o coração ainda está preso. Como o pastor disse aqui do jovem rico no domingo, Jesus testou aquele jovem: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Foi embora, triste. Consegue. E é triste, né? Quantas pessoas miseráveis e não tem nem riqueza, mas está agarrado, infelizmente. Então, querida, é só para nossa meditação nessa noite. Ela quebrou o vaso de alabastro, ungiu Jesus, chorou aos pés ali, constrangida, reconhecendo aquele Deus que perdoa todos os pecados. Porque é isso, a presença de Jesus tem que fazer isso na minha vida. Quando você entrar numa igreja, peça: Senhor, eu quero os olhos espirituais. Vai ter carnalidade, vai ter profetada. Retenha o que é bom. E é isso. Eu falo para todo mundo: guarda a palavra. Guarda a palavra. Palavra de Deus. Guarda a palavra. Retenha o que é bom. Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloca esse hino aí para mim. Aleluia. Só para adorar a Deus. Já está aí.
Adore a Deus comigo neste hino. Você como vaso nessa noite. Aleluia. Quantas situações Deus me provou. E a gente sempre com a vida sempre apertada. Eu sempre falo isso porque foi a experiência, a primeira experiência que eu tive na minha vida. Tá aí meu filho, pequeno na época. A Natália, adolescente. Meu marido, meu pai que dorme no Senhor. Uma cesta básica para 5. Era a cesta básica do José. Pagando aluguel, meu pai trabalhava de pedreiro, uma vida muito difícil. Aí Deus prepara uma mulher com 3 filhos para andar do meu lado. Doente. E sempre que eu tinha algum dinheiro, Deus falava, dá para ela. Eu dava. E no outro dia, Deus mandava mais. Se eu não obedeço, se eu não abro a mão, não tem como eu receber de Deus. E o que é de Deus, flui, multiplica. Aí, tá passando necessidade, falei, meu Deus, olhei para o armário, falei, Jesus, tirei metade da minha cesta básica. Impossível ficar para 15 dias, metade da cesta básica para nós. Meu pai que gostava de comer arroz e feijão, Vinícius, mesmo pequeno, foi comedor, José, todo mundo ele come almoço e marmita. E eu lembro só do pacote de arroz quando eu tirei. Falei, meu Deus, dividi a minha cesta básica com ela. Há 15 anos atrás isso. 15 anos. Quando foi na mesma semana, chegou 10 pacotes de arroz. Deus foi trazendo. Ai, Deus me tocou para trazer. Veio cesta básica fechada para doar. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Então hoje, quando Deus fala assim, dá, já estou dando. Dessa maneira. Eu lembro uma vez que a gente estava dentro da nossa sala, que a gente fazia culto na sala ainda, a Natália com sapatilha nova. A Natália sempre gostou de roupa, de sapatilha, coisa nova. Ela tirou do pé dela e deu para a missionária que estava ali, precisando. Então assim, vive a multiplicação, vive a bênção. Esteja sensível. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, querido. Quando a gente dá de coração, né? Graças a Deus, vamos adorar. Coloca aí, José. Já vou encerrar e nós vamos orar. Espírito Santo de Deus. Põe para mim, por favor. E dá playback. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo.